Estamos aqui para mais um culto ao nosso Deus neste domingo e louvamos a Deus pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos nesses momentos de adoração ao Senhor. Como dizíamos hoje pela manhã, nós em breve retornaremos aos cultos presenciais na casa do Senhor, claro, com algumas restrições. Pretendemos, mesmo com o culto presencial, também manter os cultos online, manter os cultos através da internet, para que os irmãos que não possam ir ou não poderão participar dos cultos, então continuem louvando ao Senhor mesmo em seus lares. Nós, com muita alegria no coração, vamos dar continuidade ao culto desta noite e assim quero, neste momento, convidar a irmã Miriam, que vai nos dirigir a Deus numa oração. Oremos com a irmã Miriam e, na sequência, ouviremos o grupo jovem da igreja louvar ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça te dou, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo privilégio de poder te adorar em espírito e em verdade. Te rogo, ó Pai, por todos os teus servos que estão na direção do teu trabalho. Guia, Senhor, os seus passos e dirige-os com seu grande amor, pois só tu és digno, ó Pai, de toda a honra e de toda a glória. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém. Isaías 60. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres,
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Amém. Deus seja louvado. Ouviremos neste momento a leitura da palavra do Senhor, na voz da irmã Vitória. Ouviremos essa leitura bíblica. Mateus, capítulo 28, versículo do 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram a Galileia, para o monte onde Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Temos ao nosso Deus neste momento, agradecendo ao Senhor pela leitura bíblica. Oremos assim. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tens nos dado. Muito obrigado pelo privilégio de louvar o teu nome, de alcançar os irmãos através desta programação na internet. Quero, ó Deus, agora te agradecer pela leitura da tua palavra, pelo texto que ouvimos das Sagradas Escrituras, que ele nos sirva, Senhor, como alimento, como conforto, mas também como orientação para a nossa vida. Eu te peço isto, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. A irmã Safira vai nos transmitir mais uma mensagem musical e, na sequência, ela também vai orar ao nosso Deus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações,
Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, quero ter poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, quero ter poder. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Pai de amor e de infinita bondade, somos gratos a Ti por tudo que já foi realizado neste culto, Pai, por cada irmão que contribuiu com esta programação e também, Senhor, pela vida daqueles que nos assistem. Pai, queremos agora Te apresentar o Teu servo, Senhor.
aquele que irá transmitir a tua palavra nesta noite, Deus. Queremos interpelar pela tua palavra que será agora transmitida, Pai. Ó, meu Deus, capacita e direciona, Pai, o teu servo, Pai. Fala aos nossos corações e nos dê entendimento, que nós estejamos atentos para compreender e receber tudo aquilo que tu queres falar, Senhor. Pai, que essa mesma mensagem, ela possa alcançar muitas vidas, Senhor. Pois sabemos que a tua palavra é viva, é eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes, e penetra dividindo alma e espírito juntos e medulas, Senhor. Ó Deus de amor, atende agora a nossa petição, em o nome de Jesus, o teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. O profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, versículo 1, ele diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. O apóstolo João, no capítulo 20, versículos 30 e 31 do seu livro, diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Oremos. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra, Senhor, que ela nos fale aos corações, entendamos aquilo que tu queres e assim cheguemos adiante de ti com o coração contrito, certos de que estamos prontos para atender aquilo que tu espera das nossas vidas. Fala, Senhor, a todos que nos ouvem neste momento, que o Espírito Santo ilumine a todos e que todos sejam assim alcançados por tua palavra. Eu te oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Há uma história contada pelo filósofo e teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard. Kierkegaard diz que certa vez, durante um espetáculo num teatro, surge, enquanto o público estava já presente e a cena já estava, a peça já estava sendo apresentada, então surge um foco de incêndio nas dependências do prédio do teatro e o funcionário vem e informa ao diretor do teatro sobre o que havia acontecido. O diretor então vai ao ator principal da peça e pede que ele comunique ao povo o que está acontecendo e que despeça o povo para que todos saiam em segurança. Com muita habilidade, o ator vai ao público lhe avisar do que tem acontecido, orientando-os para que saiam cuidadosamente, que há um pequeno foco de incêndio, nada que não possa ser controlado, mas por medida de segurança, todos devem sair um após outro, tranquilamente, para que não aconteça nenhum acidente. Quando o ator, então, faz essa orientação dá essa orientação, e o faz com muita elegância e com muita habilidade, eles pensaram que o ator estava falando algo que fazia parte da peça que ele estava apresentando. E aí começam a admirá-lo pela maneira como ele está se expressando. Eles chegam a dizer, olha, ele fala com tanta habilidade, com tanta segurança, que nós acreditamos até que é verdade. E permaneceram ali. O ator volta e insiste com a orientação, dizendo que não é uma encenação, mas que realmente há um foco de incêndio, que todos saiam por medida de segurança, um após outro, tranquilamente. Quando ele diz isso, o público fica em pé e começa a aplaudi-lo em pé, por causa da maneira como ele está falando, acreditando que aquilo fazia parte da cena e não deram crédito àquilo que ele realmente estava querendo passar, o que era realmente a mensagem que ele queria transmitir. Acontece que o fogo avança um pouco mais e aí o público percebe os sinais do incêndio e aí há um alvoroço, todos querem sair ao mesmo tempo e aí começam a se atropelar um ao outro e assim há mortes e vários morrem durante aquele momento. Não necessariamente pelo incêndio em si apenas, mas já
pelo momento da fuga, no momento da fuga, porque começam a pisar um ao outro e assim muitos morrem. Tudo isso simplesmente porque não creram, não deram crédito à palavra, à mensagem transmitida pelo ator ali que falou com tanta segurança e com tanta seriedade. Mas simplesmente não creram. Como é delicado não se crer nas advertências, nas orientações. A palavra de Deus nos faz, aqui no texto que lemos, algumas observações, algumas advertências. O profeta Isaías, ele tem numa visão de Jesus, o servo sofredor, como nós assim nos referimos a Jesus Cristo, de acordo com a narrativa de Isaías. Ele narra o que acontece com Jesus, ele narra antes e ele vai fazer essa pergunta e ele continua falando sobre Jesus, que é levado ao matadouro como ovelha muda. E, no entanto, ele vai, então, perceber que as pessoas continuam sem dar crédito à mensagem do Senhor, a mensagem da palavra do Senhor, a mensagem voltada para Jesus Cristo. E João, ele vai nos mostrar que Jesus fez muitos e muitos sinais. Ele um pouquinho mais adiante, ele vai concluir o livro dizendo que se fossem escrever em livros tudo que Jesus fez, diz ele que o mundo inteiro não conteria todos os livros que seriam escritos. Mas aqui, João diz que as coisas que Jesus fez e que eles registraram para que as pessoas creiam em Jesus Cristo e tenham a vida eterna. Mas o que se observava no passado, o que o profeta observava, que João estava observando, ele vai destacar também em seu livro, e que nós também constatamos em nossos dias, é uma grande dificuldade das pessoas em crer na mensagem do Evangelho. As pessoas têm uma grande dificuldade de crer que o que a mensagem da Bíblia apresenta, o que nós estamos transmitindo dia a dia, é a mensagem verdadeira, e elas precisam crer nessa mensagem, elas precisam atender aos desafios dessa mensagem. No entanto, elas têm muita dificuldade disso. Eu diria que talvez essa dificuldade das pessoas em relação à mensagem do Evangelho seja justamente por causa da insatisfação com o conteúdo da mensagem. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, versículos 3 a 4, ele então diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A mensagem do Evangelho, muitas vezes, não agrada às pessoas. É isto que o apóstolo Paulo nos diz, que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina, que elas não queriam mais ouvir a mensagem do Evangelho. E elas iriam tomar para si, cercar-se de mestres segundo a própria vontade dessas pessoas, mestres que lhes falasse aquilo que elas queriam ouvir ou querem ouvir, e isso seria mais satisfatório. Os profetas do Antigo Testamento, eles conviveram com esta realidade. Os profetas foram rejeitados, os profetas de Deus, os verdadeiros profetas do Senhor, eles foram perseguidos e rejeitados, maltratados, espancados por causa da mensagem do Senhor. Um desses profetas foi Jeremias. Jeremias foi grandemente perseguido, especialmente porque
havia também os falsos profetas, aqueles que transmitiam uma mensagem agradável às pessoas. Enquanto o profeta Jeremias falava, transmitia a mensagem de Deus, a mensagem que Deus lhe dava para transmitir ao povo, e naqueles dias não era uma mensagem boa, porque o povo estava em falta, o povo estava em pecado. Por outro lado, tinha os profetas falsos, os profetas constituídos pelas autoridades, pelos reis, pelos príncipes, pelo povo de modo geral, que lhes transmitia a mensagem favorável, a mensagem agradável. E por conta disso, então, a rejeição ao profeta Jeremias e a sua mensagem era muito maior. E por isso ele sofreu tanto como sofreu como pressão, como rejeição, como perseguição por parte do povo onde ele estava transmitindo a mensagem do Senhor. A mensagem das pessoas, ela provoca uma rejeição, há uma insatisfação, porque muitas vezes essa mensagem do Evangelho mexe com as pessoas, mexe com os erros das pessoas, mexe com as suas feridas, e isso não é nada agradável, isso não é bom. Mexe com aquilo que as pessoas estão fazendo, torna, às vezes, algo explícito, naquilo que as pessoas estão cometendo, estão praticando. A palavra do Senhor nos fala, por exemplo, daquilo que aconteceu com João o Batista. João chegou a perder a cabeça, ele foi decapitado simplesmente porque ele pregava uma mensagem que incomodava alguém. Porque essa mensagem dele feria, mexia, apontava uma falha, um erro, um pecado de uma determinada pessoa, de mais de uma pessoa. Então, por conta disso, ele vai parar no cárcere e depois a sua cabeça vai parar num prato, como um troféu para essa pessoa que o detestava. A mensagem do Evangelho muitas vezes mexe com as pessoas e isso incomoda. Às vezes a mensagem que elas querem é a mensagem que amacia o ego, a vaidade, e as pessoas gostam muito disso. Que o seu ego seja acariciado, seja amaciado, a sua vaidade. E essa mensagem agrada as pessoas. Que é uma mensagem que apresente prosperidade, sucesso, um futuro realmente próspero. Isso agrada as pessoas. Elas estão interessadas nisso. Quando muitas vezes elas não são dignas disso. Quando muitas vezes o comportamento do dia a dia diante de Deus não lhes dá nenhum mérito para isto. E como querer uma mensagem que lhe agrade, que seja satisfatória? A mensagem do Evangelho, quando confronta o homem com a verdade, lhe incomoda. E se ele não estiver disposto a aceitá-la como mensagem de Deus, e não estiver disposto a mudar de vida, ele vai então rejeitar essa mensagem. Essa mensagem não vai lhe agradar. Talvez essa dificuldade em crer na mensagem de Deus ou aceitar a mensagem de Deus seja por causa do medo ou a preocupação com a opinião pública. João nos mostra no capítulo 12 de seu Evangelho, ele fala a partir do versículo 42 e 43, que algumas pessoas, dentre as autoridades judaicas, elas chegam a crer em Jesus Cristo, elas creem naquilo que Jesus estava fazendo e agora chegam a crer em Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus, ou o Cristo. Mas, no entanto, diz João, elas têm medo de assumir aquilo, de confessar a fé delas em Jesus para não serem expulsas da sinagoga. Dizer assim, versículo 41, 42, 43. Isto disse Isaías, porque viu a glória deles e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre eles, dentre as próprias autoridades, creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens
do que a glória de Deus. Conforme observa-se o que João está mostrando aqui, ele está fazendo menção das palavras de Isaías, das palavras que nós lemos no livro do profeta Isaías, da maneira como as pessoas se comportam diante da mensagem de Deus, a maneira como elas se colocam como que rejeitando essa mensagem. E ele então vai mostrar isso, ele vai fazer menção das palavras do profeta Isaías no Antigo Testamento. O profeta Isaías, que viveu mais de 700 anos de Cristo. E aí ele vai dizer que alguns chegam a crer em Jesus, mas no entanto elas ficam com medo, preocupação com a opinião dos outros, com o que as pessoas vão falar, vão dizer. É um problema na vida de muita gente que já conhece a mensagem do Evangelho. Muita gente que já ouviu a mensagem do Evangelho e que já sabe que é a verdade, que sabe que precisa de uma mudança de vida, sabe que precisa se converter a Cristo, sabe que Jesus é o caminho para o céu e que elas precisam desse caminho, mas mesmo assim a preocupação com a opinião dos outros então gera esse medo e essa dificuldade de que elas se manifestem publicamente como pessoas crentes em Cristo Jesus. Esse medo, essa preocupação em relação às críticas. O que as pessoas vão dizer? Naqueles dias, os judeus estavam perseguindo as autoridades judaicas, as autoridades religiosas. Elas perseguiam quem se declarasse como seguidora ou seguidor de Jesus Cristo. Eles estavam atrás de qualquer um. Então, se alguém dentre eles, especialmente, se declarasse como um seguidor de Jesus Cristo, seria perseguido, seria jogado fora. Então eles tinham medo de perder essa posição social, não poderem mais participar da sinagoga, de não terem mais o seu lugar ali naquele espaço. Tem muita gente que tem medo de perder o seu espaço em seu grupo social. Tem muita preocupação com a sociedade onde ele está inserido. Muitas vezes quer agradar demais essa sociedade. E por conta disto vai desagradar a Deus. E é isto que a Bíblia diz, que quem quer agradar os homens vai desagradar a Deus, mas quem quiser também agradar a Deus vai desagradar aos homens. Essa preocupação com as críticas, com a oposição social, com agradar A ou B, então deixa muita gente distante de Jesus Cristo, de se envolver com a obra do Senhor, de se declarar como crente em Jesus Cristo. Algumas pessoas têm medo de perder a sua posição, não querem mexer com o chamado status quo, elas querem manter aquilo ali e elas querem se manter naquele grupo e tendo aquele prestígio, não querem perder o prestígio, e muita gente continua ali naquela caminhada de vida, distante do Senhor, sem se declarar como crente no Senhor, e assim caminham. Mas caminham para onde? Onde vai chegar essas pessoas? Para onde vão essas pessoas? Isso é um questionamento que elas parecem que não se fizeram ainda, não procuraram ainda entender ou responder essa pergunta. A dificuldade de se crer, a dificuldade de se declarar como crente, muitas vezes por causa do apego exagerado à vida secular. Essa vida, este mundo, as coisas deste mundo, ao secularismo. Muita gente está tão apegado a essas coisas. E isso pode levar o indivíduo a uma busca constante por coisas materiais, apenas por coisas materiais. Jesus Cristo, certa vez, é solicitado por alguém no meio de uma multidão a orientar ou a falar com o irmão, com seu irmão, para que faça a partilha dos bens,
porque ele quer a herança do pai, possivelmente o irmão detinha todo o controle de tudo, e ele quer então que façam a divisão logo para que ele tenha a sua parte. Então ele faz ali um pedido a Jesus Cristo em público, e Jesus Cristo vai responder aquela pessoa dizendo: quem me elegeu, quem me constituiu juiz ou partidor, repartidor entre vocês? E aí ele vai apresentar uma parábola. Ele vai contar a parábola de um certo fazendeiro que num determinado ano o seu campo produz muitos cereais, e ele então olha para os seus celeiros, para os seus depósitos, e ele diz: não são o suficiente para conter tamanha produção deste ano. E ele fica perguntando consigo mesmo o que eu vou fazer. E ele mesmo responde para si, dizendo: eu já sei o que vou fazer. Eu vou pegar esses celeiros que eu tenho, eu vou derrubá-los e eu vou construir outros celeiros muito maiores do que estes, e eu vou depositar nestes celeiros todos os meus bens, toda a minha colheita, e eu vou dizer para minha alma: alma minha, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Por isso come, bebe, folga-te. Mas Jesus Cristo diz que aquele homem, aquele fazendeiro, ele vai ouvir uma voz que vai dizer, diz Jesus Cristo assim: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens tu preparado, para quem será? Mas é o apego, meus queridos irmãos, a essas coisas da vida secular que leva muita gente a se concentrar, a se dedicar aos bens, às coisas materiais, de uma maneira desenfreada, e muitas vezes não tem tempo para Deus, não tem tempo para ouvir a mensagem, ou quando a ouve também não dá crédito, não medita, não busca refletir sobre ela, e eles continuam endurecidos, calejados em relação a essa mensagem do Senhor. O escritor de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 10, ele diz: quem ama o dinheiro jamais se farta. Quem ama o dinheiro nunca vai se dar por satisfeito, vai sempre querer mais, porque para ele o que ele tem é pouco e não será o suficiente. A grande pergunta é a que Jesus faz ao certo fazendeiro: hoje te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Vai ficar para quem? Esse apego exagerado à vida secular leva a pessoa a acomodar-se. Alguns se acomodam, apegando-se, acomodando-se apenas com as coisas deste mundo, com o prazer deste mundo, o prazer desta vida. Jesus Cristo conta uma outra história, e também em Lucas, agora no capítulo 16, ele começa essa história, já no versículo 19, falando de um dos personagens apresentados nesta história, nesta parábola. Parábolas eram uma maneira de Jesus ensinar verdades do reino dos céus. Jesus utilizava-se de coisas do dia a dia, do cotidiano das pessoas, para explicar coisas do reino de Deus, coisas da vida espiritual. E ele diz que um certo homem rico, um homem muito rico, que se vestia de linho, de púrpura, de linho finíssimo, e que comia e que bebia do bom e do melhor, e que estava todo dia a folgar-se, a regalar-se nos seus bens, na sua fortuna. Um homem muito rico, que vivia apenas desfrutando do prazer, e era o prazer pelo prazer. Tem muita gente que não dá ouvido à mensagem do Evangelho, que tem dificuldade com aquilo que Jesus ensina, porque elas querem viver o prazer pelo prazer. E isso impede que as pessoas parem, busquem o Senhor, porque elas não querem romper com aquele modo de vida, elas querem satisfazer a sua carne, e é isso para elas o que mais importa. E às vezes no sentido da sensualidade, da sexualidade, mas dos prazeres de um modo geral. O homem
está tão apegado muitas vezes aos prazeres da vida, aos prazeres da carne, aos prazeres que a vida que lhe proporciona, que ele se esquece da vida espiritual, que ele se esquece da vida eterna. Eu diria que é pensar que também as conquistas deste mundo lhe será útil na eternidade. Tem muita gente que vive assim. Era o caso daquele rico que Jesus conta nesta parábola em Lucas 16. A palavra do Senhor nos diz então que ele morre e vai para o Hades, e morre também o mendigo, que era o outro personagem do texto, que se chamava Lázaro. E enquanto eles estão lá, enquanto um está com o pai Abraão, o outro está em tormento, no Hades, e aquele que está em tormentos, aquele rico, ele vai dirigir-se ao pai Abraão e vai fazer uma súplica. Pede-lhe que permita que Lázaro molhe a ponta do dedo e vá até onde ele está, lhe refrescar a língua, porque ele está ou encontra-se em grande tormento. No entanto, o pai Abraão vai lembrá-lo que enquanto esteve no mundo, enquanto esteve na terra, ele se regozijou com o luxo, com a fartura, com a riqueza e não se lembrou de Deus. Isso é acréscimo meu. Mas o Lázaro então sofreu, mendigou, esteve na porta daquele rico, querendo alguma coisa que sobraria dos cachorros, dos cães. E agora ali a coisa é diferente. E Deus, ou Abraão, vai lhe dizer que ali não há mais nenhuma chance de se modificar nada. Quem está de um lado não pode passar para o outro, porque há um grande abismo entre um e outro. Assim é a eternidade. Não se modifica mais. A palavra do Senhor diz em Hebreus que está destinado ao homem morrer uma vez só, e que depois da morte segue-se o juízo. Isso é irreversível. Não se faz mais nada por quem partiu para a eternidade sem a salvação garantida. A salvação, ela acontece aqui por meio da fé em Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho quer levar o ser humano a crer em Jesus Cristo como Salvador e se declarar como crente em Cristo e assim tomar posse do perdão dos pecados e da vida eterna em Cristo Jesus. Querer fazer alguma coisa quando lá chegar, ou pensar que quem ficar aqui vai interferir lá na eternidade, é pura ilusão. Não se faz mais nada por quem partiu para a eternidade. Quem resolve o problema aqui da eternidade, quem decide o destino que vai tomar na eternidade, é o próprio ser humano, é a própria pessoa que vai então decidir qual destino terá a sua alma na eternidade. E não ela própria lá ou alguém que fica aqui. Nada se faz, nada se poderá fazer, ou que se faça, mas será tudo inútil, porque não se interfere mais lá. E aí, se você observar na continuação dessa história contada por Jesus, nessa parábola, nesse diálogo entre agora o pai Abraão e o rico, ele vai agora suplicar ao pai Abraão que permita que Lázaro volte à terra e vá aos seus irmãos que estão no mundo sem também atentar para a palavra de Deus, sem também atentar para a eternidade, também vivendo na indiferença em relação à mensagem de Deus, para que eles também não vão para esse lugar de tormento
como ele. E aí o pai vai dizer, não dá. Lá tem Moisés e os profetas, eles que ouçam. Mas ele vai insistir, não, Senhor, mas se for alguém daqui para lá, aí eles vão crer. E o pai Abraão lhe responde, olha, se não conseguem ouvir ou crer em Moisés e os profetas, como acreditarão que dos mortos ressuscite alguém? Pensar que depois da morte se tem controle de alguma coisa é engano. Lá não se modifica nada. Jesus Cristo veio ao mundo ensinar-nos o caminho para a eternidade, o caminho seguro, o caminho do gozo eterno, o caminho da vida eterna, o caminho da felicidade nos céus. O caminho é Ele próprio. O que lhe resta, meu querido ouvinte, é crer nessa mensagem apresentada por Jesus. É crer que através daquele sacrifício feito na cruz do Calvário, Jesus Cristo pode lhe dar o perdão dos pecados e também lhe dar a salvação. Volto às palavras do apóstolo João, mencionadas, lidas no início da nossa mensagem. As palavras ditas por ele no capítulo 20 de seu livro, quando ele diz nos versículos 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O profeta Isaías, no Antigo Testamento, grita com a sua mensagem, perguntando: a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, quem foi alcançado pela revelação divina? Quem foi alcançado pela misericórdia divina? Quem creu? Quem deu crédito à mensagem do Senhor, ao ponto de ser abençoado pelo Senhor, com o perdão, com o favor da sua graça? João diz que Jesus fez muitos sinais. Jesus ensinou muitas coisas. E eles escreveram essas coisas para que as pessoas creiam. E que, crendo, tenham a vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude a crer na mensagem do Evangelho. Que não sejamos apenas admiradores do pregador, da mensagem, e a tal ponto de ver o incêndio e aí nos tomar de tal maneira que não consigamos mais nos salvar, como aconteceu na história contada pelo filósofo dinamarquês. Que a mensagem do Evangelho que você tem ouvido, que está sendo pregada há tantos e tantos anos, que ela tenha um efeito positivo em sua vida. Que você abra o seu coração, que você creia nessa mensagem do Evangelho e assim garanta a sua salvação para você viver com o Pai, com Deus eterno, com Jesus Cristo, na glória celestial. Pelo contrário, se você não crer, você vai sofrer eternamente. Esta é a realidade. Quando Jesus Cristo enviou seus discípulos para pregar o Evangelho antes de voltar aos céus, ele disse: ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Creia em Jesus e seja salvo. Que Deus lhe abençoe. Amém. Quero orar por você neste momento, para que o Senhor lhe abençoe, para que o Espírito Santo lhe ajude a entender a mensagem do Evangelho
e assim crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Ore comigo, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, não fique preso às preocupações deste mundo. Não fique preso às outras pessoas, às opiniões. Não fique preso aos cuidados desta vida, porque tudo vai ficar. Não perca a salvação por qualquer coisa deste mundo, porque o maior bem é a vida eterna, é a salvação da alma. Que você ore a Deus, confessando os seus pecados ao Senhor, buscando perdão e dizendo no seu coração e depois dizendo publicamente: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. E na primeira oportunidade, que você busque uma igreja e diga isto para os irmãos e se declare por onde você passar como uma pessoa crente em Cristo Jesus. Não tenha vergonha de dizer que é uma pessoa crente, porque Jesus disse que aquele que se envergonhar dele e das suas palavras aqui neste mundo, também ele vai se envergonhar dessa pessoa diante de Deus e diante dos anjos nos céus. Declare-se publicamente como crente em Cristo Jesus, para ouvir do Senhor Jesus quando sua alma, quando você chegar na eternidade. Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Ore a Deus assim. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela bênção de pregar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, Deus bendito, porque cremos na mensagem do Evangelho como a mensagem da salvação, a mensagem que traz alegria, felicidade, sentido de vida para o ser humano aqui neste mundo, mas que sobretudo lhe garante um lugar todo especial na glória celestial. Muito obrigado, porque fomos alcançados por esta mensagem. Cremos nela e temos a certeza, pela fé, que um dia iremos viver contigo na glória celestial. De que a nossa alma está salva e que vai viver contigo. Ajuda as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, que ainda não tiveram essa experiência de salvação. Que elas creiam em Jesus Cristo como Salvador. E com muita determinação, com muita convicção, com muita coragem, digam isso em alto e bom som, para que todos vejam e saibam que ele, que ela é uma pessoa crente em Cristo Jesus, mas que está recebendo a salvação da sua alma, o que é de mais importante, Senhor. Abençoa a todos e que a Tua palavra fique no coração e que cause nas pessoas uma transformação de vida e que as impulsionem a tomar a decisão favorável para que recebam esse perdão e esta salvação. É assim que eu te oro, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família
Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Do Senhor. Recebam a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém.